Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Chegamos mais uma vez com o nosso devocional. É a penúltima semana do ano de 2024. E aqui estamos nós, desde o mês de junho, realizando os nossos devocionais, e é uma alegria podermos estar juntos estudando a Bíblia e estudando a vida do apóstolo Paulo, os ensinamentos e a maneira como ele viveu. Estamos no capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, e agora o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação com Timóteo, e ele sabe que está perto a sua partida, ele sente que não tem muito tempo para viver, e ele gostaria de passar tudo que ele pudesse para que o apóstolo Timóteo continuasse, ou para que Timóteo, o pastor evangelista, como queira chamá-lo, pudesse dar sequência, dar continuidade aos seus ensinamentos. E ele terminou o capítulo 3 dizendo a Timóteo, fazendo uma lembrança: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, Timóteo. Toda a escritura, ela não veio da vontade do homem. Ele está dizendo, olha, não entra nas questões que não tem aproveitamento, que não traz enriquecimento espiritual. E agora no capítulo 4, ele vai chamar ainda mais a atenção de Timóteo para que ele siga a Deus, siga a Cristo e não ceda às pressões mundanas. Vamos ver. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Conjuro-te que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ele está dizendo para Timóteo, pregue a palavra. Eu quero até marcar isso aqui, porque Deus manda pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Porque virá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Verá um tempo que as pessoas, Timóteo, elas não vão querer ouvir a sã doutrina, elas vão querer ouvir aquilo que satisfaz o ego delas, e elas vão criar para si os seus próprios mestres. Elas não irão deixar a palavra de Deus ser mestre na vida delas, elas irão buscar seus próprios conhecimentos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, aí falando com você agora, Timóteo, verso 5, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, não sai fora da palavra de Deus, não desvie da palavra de Deus, fique nela, faça a obra de um bom evangelista, ajudando pessoas a vir para o reino de Deus, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que ele estava partindo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É o versículo 7. Verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Antes de Paulo partir, ele queria ter a presença de Timóteo o mais rápido possível com ele. Porque, verso 10, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Eu estou praticamente aqui sem ninguém. Eu preciso que você venha rápido
alguns que estavam aqui comigo me abandonaram. E de fato deve ter sido muito difícil para Paulo, porque ele estava preso. Algumas pessoas, se não tivesse o amor cristão, assim como Lucas, por exemplo, Lucas demonstra um amor cristão. Ele diz assim, ó, só Lucas está comigo. Sabe o Lucas? Só Lucas está comigo. Tá? Não tem mais ninguém. Todos me abandonaram. Porque algumas pessoas pensaram, Paulo agora está velho, é Timóteo que está tomando conta das coisas, o que nós vamos ficar aqui acompanhando até a morte de Paulo? Então foram abandonando, mas Lucas não, Lucas ficou ali até o final, né? Até o final, quer dizer, esse Demas era companheiro de Paulo no ministério, sabe? Ele era companheiro de Paulo, ele acompanhava nos trabalhos e nas viagens missionárias, inclusive havia sido citado entre os fiéis de forma honrosa em outras epístolas, por exemplo, como lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo citou a presença de Demas. Em Filemon também ele vai falar de Demas. E os demais havia suportado algumas perseguições na primeira prisão de Paulo em Roma, além das tribulações e lutas pertinentes ao ministério que lhe sobrevieram. Mas, num dado momento, ele decidiu abandonar o ministério e também decidiu abandonar o apóstolo Paulo. Que coisa triste, né? Ele decidiu abandonar. O que motivou a isso foi apontado como o amor ao presente século. O Demas pensou, eu vou ficar aqui, vou gastar toda a minha vida aqui, cuidando de um velho prisioneiro, e a vida lá fora? E as coisas lá fora que eu posso conseguir, já que eu fiz tanto pelo Evangelho e agora estou aqui cuidando de um velho prisioneiro? Quer saber? Eu vou embora. E aí, infelizmente, ele, amando o presente século, deixou o ministério e deixou também o apóstolo Paulo e foi embora, sabe? Ele não quis mais viver a vida de sacrifício por causa do Evangelho. Paulo estava vivendo uma vida de sacrifício, mas Demas não quis viver uma vida de sacrifício por causa do Evangelho. E aí, Marco, que era parente de Barnabé, aí Paulo disse assim no verso 11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para mim no ministério. O Paulo, que em outro tempo não queria ter Marco, na segunda viagem missionária, na primeira Marco abandona, na segunda viagem missionária Paulo separa de Silas, separa de Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não quis levar. Eles se separaram, Paulo foi com Silas e Barnabé com outros, levando João Marcos. Agora, no final da vida de Paulo, Paulo disse, me traga Marcos, porque ele é muito útil para mim aqui. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu quero a minha capa, eu quero os meus livros, porque mesmo na velhice, Paulo dizia, eu quero continuar aprendendo. Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Alexandre, o latoeiro, grave esse nome, porque segundo o entendimento, esse Alexandre, o latoeiro, diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu a muitos as nossas palavras, tá? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que não fosse cumprida, para que fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Segundo, tem um entendimento que esse cidadão, ele acusou Paulo de ter sido responsável pelo incêndio em Roma. E agora
Paulo está preso sob acusação de que ele havia colaborado com o incêndio que houve em Roma. E com medo, talvez, da repressão por parte das autoridades, na primeira defesa de Paulo, nenhum membro compareceu para dizer: Paulo é inocente. Veja, a pressão de Roma era muito grande. E esse Alexandre aqui, que fez muitos males a Paulo, Paulo diz o seguinte, veja bem, deixa eu ler só um pedacinho aqui, para você entender um pouquinho mais sobre quem era esse Alexandre. Ele era o latoeiro. Na verdade, naquela época, tanto este nome, quanto a profissão de latoeiro, que significava ferreiro, era muito comum, por isso não há consenso quanto à sua identidade, embora haja grande possibilidade que se trata do mesmo Alexandre que foi entregue a Satanás pelo apóstolo Paulo, junto com Emineu, tá? 1 Timóteo 1,20. O fato é que ele foi um opositor à pregação do evangelho. Provavelmente Alexandre exerceu sua influência promovendo calúnias, perseguições, o que motivou a instrução de Paulo a Timóteo para que tivesse cautela com ele. Mesmo diante dos malefícios sofridos, o apóstolo revela sua dependência de Deus, ao desejar que ele próprio retribua Alexandre por suas obras. Com isso, Paulo confiou nas mãos do Altíssimo, a quem pertence a vingança, segundo o que está escrito em Romanos 12:19. Paulo não teve desejo de vingar, mas entregou tudo a Deus. E aí Paulo vai dizer no verso 15, guarda-te também dele, tá? Porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me livrou. O Senhor me livrou de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Sauda a Prisca, Áquila e a casa de Onécifero. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Aqui, ó, para quem acha que as pessoas que andavam com Paulo e etc. não tinham problemas físicos, ó, Paulo dizendo aqui, ó, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Procura vir antes do inverno. Élgulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Aqui ele termina essa carta falando com Timóteo, para que ele gostaria muito de ter a presença de Timóteo quanto antes possível. E ele vai continuar falando agora a Tito, que também foi um bom evangelista, a exemplo de Timóteo, né? E parece que Timóteo tinha maior responsabilidade de cuidar da igreja, de estar ali tomando conta da igreja. Bom, o que eu quero falar com vocês? O que vale aqui nesse capítulo 4 que nós acabamos de ler é você saber que nem todos que começam irão até o final. Existem pessoas que estão com você quando as coisas estão bem, quando as coisas ficam mal, ela se afasta de você. E alguns até que deixam você literalmente, como foi o caso de algumas pessoas aqui que nós vimos. Existem aqueles que opõem, existem aqueles que parecem de Deus, mas eles não querem ver você crescer e muito menos você avançar. Quero também dizer que problemas vêm sobre todos. O que mais me encanta nessas cartas de Paulo é que mesmo Paulo estando preso, gente, ele vivia como se não estivesse preso. Pensa em alguém que tinha um equilíbrio emocional. Pensa em alguém que sabia como viver de forma intencional. Era o apóstolo Paulo. Ele não se importava com a circunstância. Ele não se apoiava na circunstância, porque ele sabia, eu estou preso, mas aqui, ó, na minha cabeça, Deus fala e eu atendo o chamado de Deus. E assim seja. Vou agradecer por essa leitura de 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Timóteo, né, melhor dizendo, e aí vamos partir para Tito. Amanhã nós já vamos falar um pouquinho sobre Tito, as qualificações que precisa para fazer a obra de Deus,
ele vai reforçar aqui com Tito sobre a importância de ter pessoas sérias, pessoas verdadeiras fazendo a obra de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado. Graças te dou, ó Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui perante aquele que é Senhor nos céus, na terra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, coloca sobre nós, Pai querido, tua mão, tua graça, nos sustenta com a destra do teu poder, com o poder da tua preciosa vontade. Seja com todos nós. Ó Pai Santo e querido, em nome de Jesus, muitíssimo obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Obrigado, que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amanhã nós estaremos de volta com mais um devocional. Primeira epístola, né? No caso aqui não tem primeira, é uma epístola só. Então vamos para Tito, capítulo 1, ou Tito, né? Tito, capítulo 1, são 16 versículos. E aí nós vamos ver as qualificações de um presbítero. Ele vai reforçar, porque Paulo já falou a Timóteo, agora ele fala com Tito, que está num outro local, e nós vamos agora entender muitas coisas. Deus abençoe, forte abraço e até o nosso próximo devocional. Até lá.